Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Louco para Aposentar. E hoje o nosso assunto aqui são os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e até a reabilitação profissional, bem como também os benefícios de prestação continuada da LOAS, o BPC LOAS, para as pessoas que não contribuem para a Previdência ou contribuíram ou deixaram de contribuir e precisam de um benefício assistencial. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a especialista em Previdência, a doutora Chelsea Silva, para que possa dar as informações importantes para a gente. Chelsea, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto importante aqui para as pessoas que acompanham o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com você novamente. E hoje a gente tem muito assunto bom, assunto interessante e importante que vai mudar o rumo dos processos judiciais. Com certeza, né? As pessoas, como todo mundo sabe, têm problemas com a questão da perícia previdenciária, no INSS, e muitas vezes esses processos acabam na justiça. A justiça acaba sendo aí o ponto de solução para as pessoas que querem ter acesso ao benefício. E na justiça, a gente teve aqui deixa eu explicar para a gente, lá no Conselho Nacional de Justiça, uma norma, né, que unificou a forma de fazer a avaliação biopsicossocial, que ela também vai explicar para vocês. Chelsea, conta para a gente essa novidade que está acontecendo nos benefícios perante a justiça. Vamos lá, nos processos de benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, né, todo mundo chama de LOAS, o INSS, o advogado, ele pede duas perícias, é a perícia médica e a avaliação social. Só que aqui nós enfrentávamos um problema. A única coisa que era avaliada para a concessão do benefício de prestação continuada era uma avaliação integralmente médica, exclusivamente médica. O médico perito, ele não olhava outros fatores, por exemplo, fatores ambientais, fatores familiares, até mesmo de onde aquele segurado está inserido, para verificar se o segurado tem direito à concessão desse benefício de prestação continuada ou não. Então, essa nova resolução do CNJ, ele vem para unificar a avaliação biopsicossocial que, doutor Hilário, já é feita no INSS. Tá. Então, essa avaliação biopsicossocial, ela diz respeito a uma avaliação de dupla perícia, né? Explica para a gente como é que funciona a ordem dessas perícias, para as pessoas entenderem de como elas vão enfrentar essa perícia perante a INSS e também na Justiça. Mais ou menos. Vamos lá. Existem duas perícias, que é a perícia médica e a perícia social. Só que na perícia médica, a única coisa que o médico te pergunta é: você tem incapacidade? Ponto. É a única coisa que ele avalia na hora de dar o laudo, né, de fazer o laudo. Então, a partir de agora, essa resolução, ela unifica no sentido de que o médico, ele será obrigado a avaliar tanto a questão biológica, que é a questão médica, a questão psicológica e a questão social. Então, a perícia biopsicossocial é para que o próprio médico, ele também avalie outros fatores sem ser exclusivamente a incapacidade. E nesse caso, então, vai ter uma avaliação do assistente social também. Também, o CNJ, ele fala que o próprio CNJ será responsável por capacitar novos funcionários. Então, talvez não serão só médicos, o né? O CNJ, então, ele vai fazer uma seleção, como é feita com peritos, para participar também junto com essa perícia para formar biopsicossocial, assistentes sociais. É essa a pegada. Também. Tá. E isso vai se estender, porque o BPC-LOAS, né, ele serve para idosos, homens e mulheres, e para pessoas com deficiência ou incapacidade. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença desses três tipos de LOAS. Então, vamos colocar assim, para entender três tipos de LOAS. Do idoso, da pessoa com incapacidade e da pessoa com deficiência. Porque a pessoa acha que tem que ter tudo. Não, não tem. Não. São requisitos totalmente diferentes. Primeiro, do idoso, que é o mais simples. Nós temos dois requisitos principais no BPC por idoso. Por idade, né, que a gente fala. A idade de 65 anos ou mais, e aqui não tem diferenciação entre homem e mulher. Ambos precisam ter mais de 65 anos. Bem como a situação de miserabilidade. Então, são os únicos dois requisitos. Além disso, nós temos, por outro lado, o BPC por deficiência e pela incapacidade. E aí, na incapacidade, também era mais relacionado ao trabalho, mas o que o CNJ fala? Que ele quer trazer não só relacionado ao trabalho, que ele quer unificar
para também verificar os fatores ambientais que a pessoa vive, entendeu? Entendi. Bom, então vamos lá. Nas semanas passadas, num podcast anterior, nós entrevistamos o pessoal da APAE, né? Tanto a Adriana como também a Cristiane. E elas falaram aqui sobre a questão da deficiência de longa duração, né? E tem muita gente que tem dúvidas sobre essa questão da longa duração, né? Explica um pouquinho para as pessoas, Chelsea, como é que funciona essa questão da longa duração, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Geralmente, o que os peritos avaliam? Se essa deficiência, ela ultrapassa 2 anos. Então, se o segurado, ele convive com essas limitações, com essas barreiras em sociedade há mais de 2 anos. É um critério muito subjetivo, mas ao mesmo tempo objetivo quando a gente vê os peritos avaliando. Tá. Mas aí tem aquele requisito que, além da idade, da incapacidade, da deficiência, tem que provar a vulnerabilidade social, né, que é a questão da renda, e aí as pessoas têm que estar atentas para a questão do CadÚnico, tem que estar atualizado direitinho. Como é que faz a atualização? Onde as pessoas têm que ir para poder fazer a organização dessa documentação, para não faltar nada na hora de pedir o benefício? A atualização do cadastro único, ela deve ser feita a cada 2 anos. Mas o que a gente recomenda? Sempre a atualização ela deve ser feita antes de dar os 2 anos, porque às vezes o segurado ele vai faltando 1 mês para dar os 2 anos e a assistente social não consegue fazer a atualização na hora. Então, a cada 2 anos, atualize o cadastro único. Onde que o segurado precisa ir? No CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Todo bairro geralmente tem um na cidade, tá? Então é bem fácil. Tá. Vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre as pessoas que participam desta análise multiprofissional. Quais são os profissionais que vão avaliar as pessoas que querem ter um tipo de benefício de prestação continuada. Mas já, gente, é rapidinho, VaptVult, a gente já volta aqui para dar continuidade no nosso conteúdo. Para você usar a nossa calculadora, você acessa o site www.bocadvogados.com.br. Você vai encontrar esse site aí. Gente, quero deixar um detalhe para vocês. Na nossa calculadora, você consegue fazer o cálculo do tempo de serviço diferente do que o INSS te mostra. Ele te mostra ali meia dúzia de possibilidades de aposentadoria. Ele não mostra a conversão de tempo de serviço, não mostra aposentadoria especial e muito menos a possibilidade de aposentadoria das regras de transição com conversão de tempo de serviço. Agora é muito fácil operar a nossa calculadora. Olha só, você vai entrar no nosso site, que eu já falei qual é, clicar aqui no ícone calculadora e pronto, vai abrir a calculadora. Você vai fazer o seu cadastro. Eu já fiz o meu, mas a partir do momento que você quiser, você pode recuperar os seus dados e você vai ter todas as informações que tem aqui. Eu coloquei algumas situações específicas. Agora não esqueça, tá, de colocar aqui o sexo, porque a aposentadoria é relacionada também com o sexo, e também colocar seu telefone, cidade, para a gente passar as informações para você. Mas se você tiver com preguiça de digitar todos os contratos de trabalho, é só vir aqui nesse ícone, ó, importa QNIS, e você vai importar para o QNIS aqui e você automaticamente vai ter todas as informações como estão tendo aqui. Você aceita a nossa política de privacidade e pronto, você vai para o cálculo já do seu tempo de serviço. E olha só o que a gente oferece para você, diferentemente do INSS. Olha só, o INSS vai te mostrar, por exemplo, na aposentadoria por pontos, ele vai te mostrar isso aqui, que você aposentaria em 2029. Isso nos exemplos que eu coloquei aqui da simulação que eu fiz, tá? Porém, se você tem um tempo especial, por exemplo, olha só, você sai de 2029 e vai para 2019, ou seja, 10 anos antes. Então, o INSS, às vezes, deixa te mostrar 10 anos antes de aposentadoria, simplesmente por não converter o tempo de serviço. Olha só na regra de 50% de pedágio. Com a simulação que eu fiz, o que o INSS vai mostrar é que você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra de 50% de pedágio. No entanto, a gente mostra para você aqui que você teria, sim, direito à aposentadoria, até mesmo antes da reforma da Previdência. Bom, deu para perceber que a nossa calculadora ela mostra muito mais possibilidades de aposentadoria que o INSS vai te mostrar. Então, se você quiser fazer uma comparação, está aí feito um desafio para você. Faz seu cálculo lá na calculadora do INSS e depois vem aqui e faz o cálculo na nossa calculadora. Vê quem vai te mostrar mais possibilidade de aposentar, inclusive mais cedo. Então, é simples, se você quiser acessar a nossa calculadora, é esse site aqui, www.bocadvogados.com.br. Sejam novamente bem-vindos ao podcast Louco para Aposentar. E eu disse que a gente ia falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então,
Chelsea, vamos voltar aqui nesse assunto e falar agora dos profissionais que participam deste processo de avaliação, né? Porque tu falar, é só o médico, é só assistente social. Como é que funciona isso na prática? Geralmente, a depender do tribunal, né? Se o tribunal tiver condições, quem participa dessas avaliações pode ser médico, assistente social, psicólogo. A resolução ela vem e fala pessoas capacitadas pelo CNJ. Ela não deixa claro quem vai fazer ou somente o médico pode fazer ou somente assistente social. Então a gente pode perceber, entender que daqui para frente pode ser que nós tenhamos psicólogos fazendo análises, o que normalmente não acontece. Entendi. Bom, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho atrás, porque nós estamos falando muito das coisas se resolverem na justiça, e eu acho que eu não falei e nós não falamos sobre como as coisas chegam na justiça, né? Porque, tá na justiça assim, assim, assado. A pessoa posso ir direto na justiça pedir um benefício? Primeira pergunta. Segundo, qual é o roteiro que eu tenho que seguir, a documentação e como é que é na parte prática? O que a pessoa precisa para começar a pedir esse benefício na Previdência Social? Primeiro, nós não podemos ir direto para a justiça. Então, nós temos que passar pelo requerimento administrativo no INSS. Nesse requerimento administrativo, nós precisamos juntar as nossas provas da incapacidade, provas da deficiência, provas da miserabilidade. Hoje, não só provas médicas, nós podemos juntar, por exemplo, até declarações de familiares que convivem, são provas robustas para comprovar as barreiras que o segurado enfrenta, né? Nós podemos juntar declarações escolares quando é criança, informando as dificuldades que a criança tem no meio, no convívio escolar. Isso é muito importante e ignorado muitas vezes. Então, é importante que nós juntemos todas as provas necessárias para comprovar. Tudo que a gente fala, a gente comprova com algum documento, tá? Isso é muito importante. Bom, juntou os documentos lá no requerimento administrativo, o próprio INSS ele já vai agendar a perícia médica e social ou vai abrir uma exigência para que o segurado agende a perícia médica e social. O INSS vai agendar um dia, você vai até a agência, e depois de um tempo, até uma semana, geralmente sai o resultado. Se o benefício for indeferido, é aí que entra a justiça. Bom, aí chegando na justiça, é porque a pessoa, claro, não conseguiu o benefício que ela queria. Porque se ela conseguir, está tudo resolvido lá no INSS. Aí chega na justiça, vamos supor que o perito novamente diga, não, olha, eu não entendo que a pessoa tem direito a este benefício. Aí o juiz, claro, vai ter que dar uma sentença. E esse juiz, ele pode julgar diferente do que o INSS diz e do que o próprio perito que ele nomeou no processo avaliou? Pode. O juiz, a gente fala que ele não é adstrito ao laudo pericial. Ele pode e deve avaliar todas as provas que o advogado junta no processo. Então, qual que é a importância? Aí vem a importância de juntar toda a documentação necessária, fazer uma boa manifestação, uma boa impugnação, para que o juiz não só considere o laudo, porque ele pode e deve considerar toda a documentação juntada aos autos. Tá. Esse benefício de prestação continuada, ele não tem o 13º, né? E também não pode virar pensão por morte. Mas tem casos que eu já vi que a pessoa estava recebendo esse benefício de prestação continuada, mas o INSS avaliou errado. Ele deveria ter tido uma aposentadoria ou um benefício por incapacidade, e aí, nesse caso, poderia ter pensão por morte. Né? Sim. Quais são esses erros que o INSS pode cometer em dar o benefício errado e prejudicar a vida da pessoa em ter depois a pensão para os dependentes? O principal erro que o INSS comete é não avaliar a qualidade de segurado e a carência do segurado. Então, às vezes, o segurado ele está dentro do período de graça e o INSS não avaliou isso da forma correta e concedeu o BPC que não depende das contribuições. Então, esse é o maior erro na análise da qualidade de segurado e da carência. Tá. Nessa renda familiar que tem que ser comprovada, quando tem, por exemplo, pessoa com incapacidade ou deficiência, a gente sabe, né, que tem um monte de despesa que a pessoa não consegue suprir, o Estado também não consegue pagar. Isso tudo pode ser abatido daquele 1/4 do... Explica um pouquinho sobre essa questão do 1/4 também, da renda per capita, né, por pessoa, porque às vezes a pessoa fala, não, eu ganho mais
mas de se descontar essas despesas, daria para enquadrar. É isso? Isso, é isso. Em regra, a lei fala 1/4, mas, ao mesmo tempo, também flexibiliza para meio salário mínimo. Então, esse já é um ponto que a gente precisa, na hora de fazer o cálculo, entender que pode ultrapassar 1/4 e ser até meio salário mínimo. Mas, além disso, nós temos medicamentos, nós temos, por exemplo, fraldas, alimentação especial, isso tudo pode ser abatido na hora do cálculo. Ô, Chelsea, tem um caso que a gente estava conversando aqui, antes de a gente entrar aqui no ar, né? Sobre um caso de uma pessoa que estava contando para a gente que ela pagou 20 anos do INSS, com valores altíssimos, perto do teto, e em algum momento ela teve problema de saúde e ficou sem renda e estava recebendo benefício por prestação continuada. Aí ela completou 65 anos e ela falou, não, agora, se eu pegar aqueles 20 anos que eu tinha lá atrás, eu consigo ter uma aposentadoria com um valor bem superior e ter o 13º. Conta como funcionou essa história aí pra gente. Isso acontece muito. Muitos segurados, eles estão recebendo o BPC e esquecem das contribuições. Isso acontece. Então, a gente precisa avaliar se aquele segurado ele tem os 15 anos mínimos necessários para uma aposentadoria por idade. No caso dessa pessoa, ultrapassando já os 65, é possível realizar a troca dos benefícios, né? Cessar um para conceder um outro mais vantajoso. Até porque o dever do INSS é conceder o melhor benefício. E ela tem que devolver o que ela recebeu do LOAS ou não? Não, não é necessário devolver. Até porque o que ela recebeu foi válido, ela tinha direito pelo período que recebeu. Agora, ela teria direito de continuar? Sim, poderia continuar, mas ela tem direito a um melhor benefício. Então ela pede baixa de um e a concessão do outro. Isso, exatamente. Vai ganhar mais dinheiro e vira pensão também, caso faleça. E vira pensão para os dependentes, caso faleça. A gente passa rápido os blocos aqui, né? Olha, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo no CNJ e como, né, as pessoas que vão procurar um benefício na justiça devem se preparar para isso. Espera a gente, que é rapidinho, a gente já volta. Muita gente sabe que está recebendo menos do que deveria receber no INSS, mas tem medo de fazer uma revisão na aposentadoria e ter o benefício reduzido. Por isso, a gente, entendendo essa dor das pessoas que nos procuram, nós criamos um serviço chamado de revisão completa. Ele funciona assim, vou te mostrar na tela. A gente faz uma análise primeiro de um passo a passo. O que é essa revisão completa? Primeiro, a gente identifica que a pessoa está insatisfeita com o valor do benefício, mas, como eu disse, tem medo de mexer e perder o benefício. Para isso, a gente, claro, não quer que ela perca a oportunidade de ganhar. Então, a gente faz primeiro uma investigação completa. Nesta investigação completa, a gente vai identificar se a pessoa tem direito ou não tem direito para receber um benefício. E aí a gente só entra com um pedido de revisão se a gente tiver certeza que o benefício vai aumentar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente para logo, porque aí a pessoa perde esse medo de entrar com um pedido de revisão e ela ganha a chance de ter o aumento do valor do benefício. Então, voltando aqui na nossa tela, a gente mostra para você que a gente só vai entrar com a revisão se tiver certeza que vai ganhar. E o que a gente analisa nessa revisão completa? A gente analisa a carta de concessão e o CNIS, que é o banco de dados do INSS. A gente verifica se teve alteração de lei que pode beneficiar as pessoas depois de elas terem se aposentadas. Aí então a gente passa de análise específica de cada caso. Quero lembrar aqui que cada caso é um caso e cada um tem uma particularidade na vida. Então a gente analisa, além das particularidades de cada um, situações que são muito comuns, como por exemplo essas que eu vou mostrar para você aqui agora. Pessoas que fizeram um processo, pessoas que fizeram reclamação trabalhista, que têm insalubridade, periculosidade, penosidade. A gente vê aí recuperação de tempo de serviço, pessoas que trabalharam sem registro ou não pagaram a contribuição do tempo de serviço urbano, rural, especial, guarda-mirim, tempo de menor, conversão de tempo de serviço especial em comum. Ficamos na situação da pessoa com deficiência e mais, nós estamos na época do descartes de contribuições, somatória de tempo, pode aumentar o benefício descartando os salários. E tem mais, olha só, o passo a passo do nosso serviço é assim, levantar todas as informações, fazer o cálculo, fazer um pedido seguro, só se tiver diferença, e aí a gente vai para a justiça caso o INSS não aceite o benefício. Caso você queira um serviço de revisão completa, peça para a gente no nosso WhatsApp, ele está aí para você.
Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso último bloco aqui no nosso podcast Louco para Aposentar e vamos continuar falando sobre esse conteúdo. Eu falei que a gente ia falar aqui sobre como se preparar para isso, mas aqui no intervalo a gente estava conversando, né, Chelsea? Aí veio a ideia de que a gente deva falar um pouco também sobre as espécies do benefício por incapacidade, né? Porque as pessoas falam assim, a doença que eu tenho dá direito ao benefício na Previdência? Vamos falar um pouco sobre isso. Quais as doenças que dão direito ao afastamento na Previdência Social? Quais as doenças? Uma lista mágica não existe. Na verdade, todas as doenças que te incapacitam para o trabalho podem dar direito ao benefício por incapacidade. Ah, mas eu vi que existe uma que dá mais direito que a outra. Sim, porque talvez uma tenha os sintomas mais exacerbados do que a outra, e por isso que nos sites da internet existe uma lista de maior concessão, mas não é somente aquela doença que vai te dar o benefício por incapacidade. Na verdade, toda doença que é incapacitante pode dar direito ao benefício por incapacidade. No seu dia a dia, no escritório, na prática, o que mais gera incapacidade? O que é campeão? Ortopedia, coluna, sem dúvidas, coluna. E segundo? Psiquiatria. Psiquiatria. E de cada 10 casos que se atende, quantos tem a questão psiquiátrica e questão também de ortopedia, mais ou menos? Só tem uma ideia para a gente mostrar para o público aqui mais ou menos o que acontece na prática. Olha, o ortopedia ainda ganha muito. Então, por exemplo, a cada 10, 7 ortopédicos e 3 psiquiátricos. Ortopedia ainda é muito alto. Muito bom. Bom, voltando então naquela... não, vamos continuar nessa dimensão de incapacidade, que eu quero falar sobre, por exemplo, a pessoa tem incapacidade total e permanente, ela pega aposentadoria por invalidez. Mas tem gente, olha só que interessante, que tem uma incapacidade que pode fazer outras coisas, mas ainda assim o juiz pode dar aposentadoria por invalidez. Incapacidade parcial e permanente, sobre a questão da incapacidade social, né? Fala um pouquinho sobre essa questão da vida da pessoa, de como ela pode ter aposentadoria por invalidez, mesmo não estando inválida. Sim, nós vemos casos de incapacidade que ela é parcial e permanente, que ela é parcial e até temporária, né? Que ela é total e temporária e ainda assim o juiz ele converte em uma aposentadoria por invalidez. Por que isso? Porque além da questão médica, nós também precisamos avaliar, o juiz ele precisa avaliar a questão social, os fatores ambientais, onde aquele segurado está inserido. Será que ele vai conseguir se readaptar dentro do mercado de trabalho? Não. Às vezes a incapacidade dele é parcial, mas ele nunca mais vai conseguir exercer outra atividade. Por quê? Por causa das questões sociais, por causa do meio onde ele está inserido. Então é importante avaliar isso também, fazer essa perícia biopsicossocial não só nos BPCs, mas também nos benefícios por incapacidade. É isso que é importante. Então, num processo previdenciário, mesmo que não seja um BPC-LOAS, é importante pedir a participação também desses multiprofissionais aqui. Bom, aí a pessoa conseguiu um benefício do INSS. O INSS ainda pode chamar a pessoa para fazer a reavaliação, mesmo quando consegue na justiça? Pode. A cada 2 anos, o INSS pode te convocar para uma reavaliação da incapacidade, que a gente chama de pente fino, né? E é aí onde nós temos muitas cessações. E para esse pente fino que o INSS faz, para essas cessações, muitas vezes indevidas, surge de novo um novo processo judicial. Bom, falando em pente fino, eu tenho visto nos jornais que o INSS está preparando um novo pente fino para agora, 2026. Quem está recebendo um benefício? Quais são as dicas que você dá para se preparar para uma eventual chamada do INSS, uma convocação para a reanálise da situação do benefício? A primeira coisa que vem na minha cabeça é manter os laudos médicos atualizados. O INSS, ele quer saber se você continua fazendo tratamento médico ou se você abandonou e está tudo certo e se não tiver o benefício consegue retornar ao trabalho. Então, mantenha o seu tratamento em dia, mantenha os laudos médicos atualizados, receitas médicas, o tipo de tratamento, fisioterapia. Então, pega um laudo para mostrar que você faz a fisioterapia de forma contínua. O INSS quer saber se você continua
fazendo o tratamento e utilizando o benefício até mesmo para fazer o tratamento, né? Isso é importante. Muito bom. Agora, vamos voltar no nosso assunto principal, né? Que é essa questão dessa decisão do CNJ, né? Não é uma decisão, é uma portaria. Resolução. Uma resolução Isso. do CNJ que fala da necessidade dessa avaliação biopsicossocial do médico com assistente social ou psicólogo ou alguém capacitado. Isso tudo é o suficiente para garantir que a pessoa vai ter o benefício aprovado? Não, de jeito nenhum. Isso não pode ser a única coisa que o juiz também tem que levar em consideração. Da mesma forma que o juiz ele pode descaracterizar o laudo do perito para bom, né, para favorável, para conceder, ele também pode fazer ao contrário. Então isso não garante. Garante, na verdade, uma maior qualidade na hora das perícias, garante que você seja melhor visto na hora das perícias, porque isso é uma das maiores reclamações que o perito sequer olha, né? Então, isso, na verdade, é para garantir que você tenha um melhor atendimento no Poder Judiciário. Não vai garantir o seu benefício. Ainda assim, tem outros fatores para serem analisados. Ô, Chelsea, a gente sabe que pra gente. Estamos chegando ao final, viu, gente? Mas eu não ia deixar de fazer essa pergunta, não. O INSS faz acordo nesses processos na justiça? Muito o INSS ele tende a fazer um acordo se o laudo médico ele foi favorável. Em 90% dos casos, se o laudo ele foi favorável, logo em seguida vem uma proposta de acordo. Muito bom. Chelsea, quero te agradecer por ter participado mais uma vez aqui do nosso quadro Louco para Aposentar. E quero agradecer também você que ficou até agora assistindo nossos vídeos aqui, a nossa participação. E te convidar também para poder assistir todos os outros episódios do Louco para Aposentar. Sempre com um assunto importante para você. E vamos continuar na próxima semana também com a questão previdenciária. Espero você na próxima semana.